Olá, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos chegando para o nosso Café e Paz desse mês de outubro, né? Mês de setembro passou rápido, estamos chegando no final do ano e uma alegria muito grande nesta manhã compartilhar com você porções da palavra de Deus que dirijam as nossas vidas ou que nos dê um norte para que possamos viver uma vida plena no Senhor. A Bíblia nos ensina o tempo todo que a cada manhã a misericórdia do Senhor se renovam sobre nós, né? Então, nesta manhã, graças a Deus, primeira semana de outubro, as misericórdias do Senhor se renovam sobre sua vida e sobre a minha vida, e nós aqui no nosso Café e Paz, esse é o episódio 39º, né, da segunda temporada, uma alegria muito grande, cada manhã poder compartilhar um pequeno trecho para que possamos, antes de sair para o trabalho, né, nos alimentarmos da palavra. Vamos orar? Buscamos o Senhor em primeiro lugar, Pai, porque não temos outra herança e não queremos ter nenhum outro conselheiro. Para tanto, ó Deus, abençoe a minha vida, a nossa vida, a vida desse irmão que está conosco pelas redes sociais. Que possamos cada vez mais, neste dia, glorificar o Teu nome. Nós oramos agradecidos, te invocando. Amém. Quero compartilhar uma palavra a respeito de família, né? Eu gosto muito de tratar sobre família. Eu tenho um chamado nesse ministério familiar, né? E quando a gente olha para as nossas aquisições familiares, pensamos qual é o jeito de termos menos problema na família, como podemos ter uma família que vislumbre sucesso, todos nós queremos isso, né? E o texto sagrado vai dizer no Salmo 127, se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Ou seja, quem anda perdendo tempo com outras coisas, né, deveria estar focado em buscar o Senhor, né? Se o Senhor edifica a nossa casa, né, a gente não está trabalhando em vão, Ele abençoa nossos projetos. Eu quero ler um texto aqui que enfoca a vida de Jó. Nesse mês de outubro, eu quero tratar esse tema aqui, né? Uma vida restituída. Diz assim o texto lá no livro de Jó. E sucedeu um dia em que os filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus três tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. O texto fala que todos esses ataques foram arquitetados por Satanás. Este é, pelo menos 4 figurações que nós vemos aqui de ataques coordenados por Satanás contra a família de Jó. O que isso significa? Significa o tempo todo que precisamos estar atentos quanto à nossa decisão de colocar o Senhor na frente das nossas escolhas. Vou tomar um cafezinho aqui, né? Por isso, a primeira coisa que a gente observa aqui é que a família de Jó é uma das famílias que a Bíblia mostra ter passado por mais tenebrosas calamidades.
e você e eu conhecemos muitas famílias que também viveram muitas calamidades, muitas perdas, né? E essa família passou crises em 5 áreas vitais. Na área de financeira, com as perdas, na área da saúde, que as pessoas morreram, a perda dos filhos, né? Ou seja, a desconstrução, destituição da família e um casamento fragmentado, fragilizado, que foi o próprio casamento de Jó a respeito disso. Por isso, nessa primeira semana, eu quero pensar com você que quando nós observamos trazer de Deus a proposta de que Ele abençoe a nossa casa, e o texto que eu li é: se o Senhor, é uma possibilidade, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então você tem corrido muito, você tem se desgastado muito, você tem trabalhado muito, mas antes de tudo, precisamos parar e pedir a Deus que Ele seja o precursor da projeção existencial e financeira da nossa casa, da nossa família. Porque Ele mesmo diz, se Ele não for o tutor, o guardador, o abençoador da nossa casa, não adianta nada a gente estar nessa correria. Houveram perdas aqui enormes e haverão sempre perdas enormes quando Deus não é esse guardador. Então, as finanças, a saúde, os filhos mesmo, né, e um casamento fragilizado está ligado diretamente a perdas destrutivas do inimigo contra as famílias. Eu quero encorajar você a observar que existem outras famílias que viveram grandes crises, porém Deus estava por perto. Quando a gente vai olhar em 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 7, havia uma viúva serva e o seu encontro com o profeta Eliseu fez com que ela, antes de morrer, teve o azeite multiplicado na botija da sua casa pelo poder da ordem de Deus. Então, nós temos dois cenários, uma família destruída pelas trevas e outra família que foi alimentada pela presença de Deus através do profeta. A segunda família que foi abençoada por Deus foi a família de Lázaro. Em João 11, de 1 até 45, Lázaro já tinha morrido, né? Eu preguei sobre esse texto num velório essa semana, em que Jesus chegou lá e ele já tinha 3 dias sendo sepultado e Jesus ressuscitou seu amigo Lázaro. Terceira família que foi abençoada, que foi provida por Deus, foi a família de Jairo. A família de Jairo, sua filha já tinha morrido. Quando ele se encontra com Jesus, Jesus então ressuscita a filha de Jairo. E por fim, a família de uma viúva da cidade de Naim, que também teve a sua família restituída quando uma pessoa tinha morrido também, né? Então eu quero deixar com você essa primeira palavra, nessa primeira semana, pensando que nós vamos tratar aqui em outubro sobre os projetos humanos para a família e os projetos de Deus. Os projetos de Deus para a nossa casa são projetos de bem. Deuteronômio 30:19 diz que ele deu a mim e a você a possibilidade de fazer escolhas, né? E ele falou assim, olha, eis que diante do povo, vou ler o texto para ser fiel, Deuteronômio 30:19, um texto que eu uso sempre, gosto muito dele, quando o Senhor dá duas alternativas para o povo. Agora escrevam para vocês esta canção. Não, Deuteronômio 30:19. Vamos lá. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é? Então nós temos um paralelo aqui de uma família de Jó, que foi destruída por Satanás, e uma família, e as famílias da viúva que encontrou com Eliseu, a família de Lázaro, a família de Jairo,
e a família da viúva de Naim, que foram restituídas mesmo depois da perda. Primeira semana de outubro, faça como eu, pare tudo que você está fazendo agora e peça a Deus: Senhor, eu consagro a Ti a minha família, eu consagro a Ti os meus filhos. Aí que você que é solteira, eu consagro a Ti o meu futuro casamento, que eu não sei nem quem vai ser. Tá entendendo? Porque antes de tudo, quem busca o Senhor será guardado, abençoado por Ele. É assim em toda a palavra. Na semana que vem nós continuamos esse contexto da família de Jó, que teve as suas perdas no primeiro momento, e eu quero compartilhar isso tudo com você. Que Deus te abençoe, busque o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, e tudo mais que você precisa será acrescentado. Nós somos Café e Paz, eu sou o pastor Haroldo Félix, Igreja Batista da Paz, a cidade é Campos dos Goitacazes, o estado é Rio de Janeiro. Deus abençoe sua vida. Pai, em nome de Jesus, abençoe essa família, onde essa palavra chegar, que a presença do teu Espírito e o poder dele ecoe sobre esta casa, sobre esse homem, esta mulher, esse jovem, essa adolescente, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja conosco. É o que precisamos e queremos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Paz.